Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos a chama. Mais uma vez, nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus, pode sentar. Aleluia. Quem trouxe sua Bíblia, abra comigo aí sua Bíblia no livro de Atos. No livro de Atos, capítulo 2. Graças a Deus que tem nos dado a sua vitória. Diga assim, a vitória do Senhor. Diga ao seu irmão assim, a vitória é do Senhor. Diga assim, não é a minha vitória. É a vitória do Senhor. Amém, irmãos? Toda vitória que Deus nos concede, toda a graça de vencer, toda a graça que o Senhor nos dá sobre a terra, sobre as dificuldades, as necessidades, lembre-se, essa vitória é do Senhor. Amém? Nunca é sobre você, nunca é sobre mim, sobre eu. Tudo é sobre Deus. Toda movimentação de Deus na minha vida não é sobre a minha pessoa, é sobre Deus. É sobre o amor de Deus. É sobre a misericórdia de Deus. É sobre a graça de Deus. Então Deus se move e nele nós nos movemos, vivemos e existimos. Amém? Diga assim, em Cristo eu me movo, eu vivo e eu existo. Diga assim, em Cristo. Então toda a movimentação da minha vida e da sua vida só tem um objetivo: mostrar o caráter de Deus, apresentar Deus. Deus não quer nos promover, Deus quer ser promovido através da nossa vida. Amém, irmãos? Deus não tem interesse em nos promover. O interesse de Deus é que Ele seja promovido através da nossa vida. Então, assim, a vida de Abraão manifesta o quê? Manifesta o poder de Deus. A história de Abraão é sobre a história de quem? De um Deus criador, poderoso, que decidiu, através da vida de um homem, trazer uma nação santa, separar uma grande e poderosa nação para que ele fosse glorificado. Amém, irmãos? Então, assim, não é sobre a minha vida, não é sobre a sua vida, não é o quanto você é fofinho, não é o quanto você é lindinho, não é o quanto você
pode alcançar, conquistar ou ter, mas é sobre Deus, sobre o poder de Deus, sobre o Espírito Santo de Deus, sobre o nome de Deus na minha vida e na sua vida. Abraão glorificou a Deus. Amém? Abraão glorificou a Deus. Cada vitória que Abraão tinha era sobre Deus, a vitória que Deus concedia. Cada vitória que Moisés teve era sobre quem? Era sobre Deus. Então a história desses homens não é sobre o quanto eles eram fiéis a Deus, mas o quanto Deus era fiel na vida deles. Quem está entendendo? Está entendendo, irmãos? É o quanto que Deus é fiel em nós, é o quanto que Deus é fiel em Abraão, é o quanto que Deus é fiel em Moisés. Porque nós, irmãos, nós somos corruptos por natureza. Essa carne aqui, ela se corrompe, ela se deterioriza. Nós somos um problema quando nós não temos o Espírito Santo. Diga assim, sem o Espírito Santo. Diga assim, eu sou um problema. Diga assim, sem o Espírito Santo, eu sou um forte candidato a um pilantra. Sem o Espírito Santo, eu sou um forte candidato a ser um pilantra. Quem está entendendo isso? Eu estou dizendo sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós somos fortes candidatos ao jeitinho brasileiro. Sem o Espírito Santo, nós somos fortes candidatos ao jeitinho, ao arrumadinho, à minha promoção. Porque nós não somos medidos pelo que nós temos. Nós somos medidos pelo quanto que nós temos Deus em nossa vida. Amém? O que nos mede não é o que nós sabemos, nem o que nós temos, mas é o quanto que Deus tem de nós. Essa é a medição. E no livro de Atos, no capítulo 2, diz assim: a vinda do Espírito Santo. Eu quero ler com vocês esse texto, porque você está aqui, irmãos, para ser cheio do Espírito Santo. Irmãos, uma casa onde a família é cheia do Espírito Santo, nesse lugar é manifesta a glória de Deus. Amém? Então diga: Senhor, me enche do teu Espírito Santo. Se tem Espírito Santo, tem temor, irmãos. Se tem Espírito Santo, tem reverência. Se tem Espírito Santo, irmãos, tem amor. E o fruto do Espírito Santo, ele é produzido através da maturidade na nossa vida. Você já viu alguma árvore nova, alguma planta nova dar frutos? Você já viu? Você plantou agora uma semente de tomate e amanhã ela já vai dar fruto? Não, vai não? O que é que precisa acontecer para que ela dê fruto? Amadurecimento. Amém, irmãos? Então ela precisa primeiro o quê? Amadurecer. Então quando nós oramos para Deus nos dar o fruto do Espírito, nós precisamos passar pelo processo de amadurecimento. Quando você ficar maduro, aí o Espírito Santo começa a produzir em você o quê? O fruto dele. Quem está entendendo isso? Porque às vezes a gente quer o fruto do Espírito Santo, mas a gente não quer passar pelo processo de o quê? De maturidade. Amém, irmãos? E maturidade vem com conhecimento, experiência. Maturidade vem tempo com Deus, ouvindo. Maturidade vem com repreensão, conselhos, exortação. É aí que vem o quê? Maturidade. E quando nós começamos a produzir o fruto do Espírito Santo, isso quer dizer que nós nos tornamos o quê? Pessoas o quê? Maduras. Nenhuma árvore vai dar fruto assim que ela nasce. Não, enquanto ela nasce, ela é uma vara verde. Não é? Vara verde, bonita, cheia de folhas e tal. Mas primeiro ela precisa o quê? Encorpar. Primeiro ela precisa ser encorpada. Ela precisa crescer. Para logo em seguida ela produzir frutos.
Amém? Ninguém novinho vai produzir fruto do Espírito se primeiro não passar pelo processo de maturidade. E principalmente pelo processo de poda. Todos nós precisamos ser podados a cada dia. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus, irmãos. Quem está entendendo? Amém? Então, quando Deus nos repreende, quando o Senhor nos chama, nos repreende, quando o Senhor nos chama a atenção, a única coisa que Ele está querendo em nós é que nós possamos amadurecer para passarmos a dar o fruto do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, nós somos candidatos à derrota. Nós somos fortes candidatos a cairmos no pecado, a cairmos na imoralidade. Porque só o Espírito Santo, irmãos, pode nos fazer trazer redenção na nossa alma, no nosso espírito. Porque quem tem o Espírito Santo, irmãos, tem temor a Deus. Quem tem o Espírito Santo, irmãos, isso aqui não é um culto, não, isso é uma celebração. Amém? Quem tem o Espírito Santo não vê, eu vou à igreja, não. Quem tem o Espírito Santo, eu estou indo para a comunhão, para a celebração dos santos. Porque os únicos que Deus está procurando na terra são os santos. Deus não vai salvar crente. Deus vai salvar os santos. No livro da vida está escrito o nome dos santos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aqueles que decidiram renunciar o quê? O mundo. O pecado. Os frutos da carne. Que são muitos. Então o segredo da vitória da vida de um cristão é uma só. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Davi foi ungido com 15 a 17 anos, ungido rei em Israel. Mas na cabeça de Davi, ele não ia ser rei no outro dia. Ele precisava primeiro passar pelo processo de amadurecimento. Sabe quem amadureceu Davi até ele ser rei? Saul. O processo de maturidade na vida de Davi para ele ser rei foi Saul. Então Deus ungiu Davi para rei e Deus também permitiu que Saul tornasse Davi o quê? Um homem. Deus unge Davi e permite que o rei Saul faça dele um homem. Faça dele um rei, o rei que Deus queria que ele fosse. Amém, irmãos? Então não adianta reclamar do processo, se está duro, se está difícil. Não adianta a gente reclamar do processo. A gente só tem que se submeter a Saul. Quem está entendendo? Amém? Só tem que se submeter e acabou, irmão. E vamos embora. Vamos embora que nós vamos chegar lá, em nome de Jesus. Nós não fomos chamados por Deus para sermos decepcionados. Deus não nos chamou para a covardia. Deus não nos chamou para que nós fôssemos covardes, medrosos. Ele não nos chamou para que nós fôssemos decepcionasse Ele. Não, irmãos. Eu tenho o Espírito Santo. Você deve ter o Espírito Santo. O Espírito Santo na nossa vida não dá lugar. O Espírito Santo na nossa vida não dá lugar para a opção da perca. Não, irmãos, Jesus já venceu na cruz. O Espírito Santo já veio, já está aí. Ele só está esperando que você se habilite. Ele só está esperando que você se torne aquela terra fértil que Ele precisa agir para que você seja um vencedor. Amém, irmãos? E não é para você a vitória, não. A vitória é do Senhor. Diga assim, a vitória é do Senhor. A minha vitória, não. A vitória é do Senhor. Quem está entendendo isso? Ah, eu consegui uma vitória. A minha vitória, não. A vitória é do Senhor. Você foi apenas privilegiado por fazer parte dessa vitória. Mas a vitória é do Senhor. A glória é do Senhor. A honra é do Senhor. O Espírito Santo também é do Senhor. Essa igreja é do Senhor. A nossa vida é do Senhor. Tudo aqui é do Senhor. Então, se tudo é do Senhor, a minha vitória é quem? É do Senhor. Amém? Vamos? Glória a Deus, irmãos. Então, Atos capítulo 2, enquanto ele se prepara, eu vou ler para vocês. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar.
De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa. Diga, encheu toda a casa onde estavam sentados. Por isso que nós chamamos desse lugar de a casa. Entendeu, irmãos? O mundo chama esse lugar de igreja, mas ele diz que esse lugar é a sua casa. Ele mesmo disse: a minha igreja será chamada o quê? Casa. Não foi isso? Não foi casa de oração? Então, enquanto o mundo chama esse lugar de igreja, porque a igreja somos nós, ele diz que esse lugar é a sua casa. E quando estávamos todos reunidos no mesmo lugar, naquela casa, eles foram cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia, glória seja dada no nome do Senhor. Boa tarde, irmãos. Paz seja com todos, amém? Se a sua Bíblia ainda está aberta em Atos 2, amém. Se não, abra novamente a sua Bíblia em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Antes de tudo, eu quero orar. Antes que a gente comece, que damos continuidade, feche seus olhos comigo e oremos. Pai amado, Espírito Santo, Senhor, nós estamos aqui, Pai, para ouvir a Tua voz. Estamos aqui, Senhor, para nos entregarmos, Pai, de todo o nosso coração, Senhor. Espírito Santo, hoje nós lembramos, Pai, o dia de Pentecostes, o dia em que o Senhor, Pai, mudou uma região, no dia em que o Senhor mudou a história, algo que o homem jamais tinha visto e algo que o homem jamais viu. O Senhor mudou toda uma história, toda uma geração, Pai. E nós te pedimos, Senhor, que nessa tarde, Pai, essa palavra, essa memória, Senhor, não fique apenas na nossa memória, não fique apenas como algo que está escrito no passado, crendo que Tu és o Deus, Pai, que pode fazer de novo. E nós cremos, Senhor, que o Senhor é o Deus que não muda, pois Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, Pai. Fala conosco, Espírito Santo, Você tem liberdade em nosso meio. Você não está preso, Espírito Santo, a técnicas. Você não está preso a algo humano. Nada pode impedir o Teu agir. E nós estamos aqui, Senhor, com o nosso coração aberto. Com o nosso coração, Senhor, disponível, Pai, para ouvir a Tua voz e por ela, Senhor, ser, Pai, alimentado em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Glória seja dada ao nome do Senhor. Atos capítulo 2. Vamos ler esse texto e eu quero trazer aqui algumas informações importantes sobre hoje sendo o dia de Pentecoste, que se lembra, se comemora, são os 50 dias após o domingo de Páscoa e 10 dias após a ascensão de Jesus aos céus, quando o Senhor Jesus subiu aos céus e os discípulos estavam orando, estavam reunidos juntos em oração incessante, e ali eles receberam a promessa que Jesus tinha feito a eles, que o Espírito Santo desceria sobre eles. E não simplesmente, irmãos, como uma comemoração, sabe, o domingo de Pentecoste não é somente uma data que nos lembra algo que aconteceu, mas que nos leva a entender e nos leva a sermos constrangidos ao Senhor para que Ele faça de novo aquilo que Ele começou em Atos capítulo 2. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pergunta ao irmão do seu lado aí: você tem fome? Você tem sede por Deus?
você anseia por um Pentecostes do novo século, do século 21? Será que nós ansiamos, irmãos, por uma visitação do Senhor que muda completamente tudo, irmãos? Não muda simplesmente o culto, não é uma mudança no culto, não é uma mudança na forma como vamos à igreja ou a forma como adoramos a Deus na igreja, irmãos. Isso muda tudo, isso muda totalmente a nossa vida. É um caminho sem volta, diga assim, é um caminho sem volta. Então, irmãos, como o pastor começou falando aqui, nós precisamos receber o Espírito Santo. Diga assim, eu preciso receber o Espírito Santo. Por quê, irmãos? Muitos de nós recebemos a Jesus, muitos já se batizaram, mas muitos ainda não receberam o Espírito Santo. Irmãos, receber o Espírito Santo, ou melhor, ser batizado com o Espírito Santo, é muito mais do que simplesmente uma manifestação de um dom. Vai além de uma transformação no seu caráter. É algo que muda de dentro para fora. Amém. Mas que tem evidências espirituais. As evidências do batismo com o Espírito Santo, além de ser interiores, que muda o nosso caráter, a nossa vida, também é exterior. Nós somos, irmãos, imergidos no fogo. Quando nós somos batizados em nome de Jesus, nós somos emergidos aonde? Na água. Nós somos batizados na água. Mas, quando nós somos batizados no Espírito Santo e com fogo, nós somos emergidos direto no fogo. Amém. Direto no fogo do Senhor. Então, irmãos, a nossa vida, ela passa não só de uma experiência, mas de uma transformação sobrenatural. Glória a Deus. Sabe, irmãos, ser batizado com o Espírito Santo não tem a ver com uma experiência, não tem a ver somente com um sentir, um sentimento. Não, irmãos, tem a ver com uma transformação radical de quem eu sou. Porque os discípulos, irmãos, como a gente vai ler aqui em Atos 2, como você já leu, nós já lemos isso, mas é necessário ler de novo e sempre compreender aquilo que o Espírito fala aos nossos dias. Os discípulos, quando foram batizados com o Espírito Santo, não apenas passaram pela experiência e no outro dia ou na mesma hora, quando tudo isso passou, eles voltaram à sua vida normal. Não, irmãos, não existe vida normal. Quando o Espírito Santo vem no nosso coração, quando recebemos de verdade o Espírito Santo, a nossa vida não pode mais ser a mesma. Amém. Sabe por que muitos de nós ainda persistimos no pecado? Sabe por que muitos de nós ainda vivemos uma vida fraca, uma vida superficial, uma vida rasa? Porque não recebemos o Espírito Santo. Muitos acham que só, em nome de Jesus, Pai, abençoe essa menina, Senhor. Espírito Santo, pega essa menina por dentro, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Tem misericórdia, Jesus. É apenas uma criança, né, irmão? Você queria o quê? Faz parte, né? Mas, irmãos, veja só, para a gente não perder aqui esse raciocínio. Eu não quero me estender, mas eu quero que o Espírito Santo flua nessa tarde aos nossos corações. Porque não adianta somente falar sobre o Pentecoste e não buscar receber aquilo que o Pentecoste significa, simboliza. Sabe, irmãos, por que a vida de muitos não muda? Por que talvez a sua vida está estagnada? Por que você não cresce espiritualmente? Por que você não consegue orar? Por que você não consegue ter uma vida de oração constante? Por que você não consegue ler a palavra de Deus? Sabe por quê, irmãos?
porque não recebemos verdadeiramente o Espírito Santo. Passamos por uma sensação, recebemos um êxtase, recebemos uma, sabe, irmãos, uma manifestação momentânea, uma emoção, mas aquilo não transformou totalmente a nossa vida. Todo mundo aqui, eu creio, que tem uma experiência de vida que mudou a sua vida, como se, não do dia para a noite, mas a partir daquele dia, você entendeu que a sua vida não foi mais a mesma. Daquele dia em diante, você percebeu que a sua vida mudou completamente. Eu tenho essa experiência. Sabe, irmãos, todo cristão, ele tem 3 datas significativas na vida dele. A primeira é o nascimento dele, nosso nascimento. Segundo, quando nós recebemos Jesus e nos batizamos. E terceiro, quando nós recebemos o Espírito Santo. Aleluia. Ou melhor, somos batizados com o Espírito Santo. Porque, irmãos, isso vira uma chave dentro do nosso ser. Isso muda quem nós somos, irmãos. Isso transforma todo o nosso coração. Sabe, por muito tempo eu vivi uma vida para buscar conhecimento, mas não me dedicar à presença. Sabe, irmãos, de um tempo para cá eu tenho compreendido que eu fui chamado para viver na presença de Deus. Sabe, irmãos, viver na presença de Deus vai muito mais além do que explicar um conhecimento, explicar para vocês um conceito. Sabe, irmãos, tudo que talvez eu tinha que ensinar ou ensinei, passei. Sabe, eu compartilhei. Não que eu não vá ensinar mais, mas eu entendo que nesses dias existe uma movimentação de recebermos o Espírito Santo com maior urgência. Sabe, irmãos, veja, escute isso para que você não entenda errado. Esse tempo não é um tempo de crescermos somente na teologia. Sabe, irmãos, teologia é bom, massa, como diz o pessoal daqui, né? De Pernambuco, massa. Como diz a gente mesmo, né? Sabe, irmãos, teologia é massa. Sabedoria, conhecimento é massa, é show. Mas nós precisamos do Espírito Santo. Sabe, irmãos, não adianta a letra sem o fogo. Não adianta a doutrina sem a devoção. Tudo tem que caminhar junto. Então, irmãos, esses são dias que nós estamos vivendo que provavelmente nós precisamos mais do que simplesmente conhecer uma doutrina, mas conhecer o coração do Espírito Santo. Na teologia, o estudo sobre o Espírito Santo se chama pneumatologia. Alguns que estudam ou que já ouviram falar nesse nome, conhecem um pouco sobre isso. Mas, irmãos, o Espírito Santo é muito mais do que uma doutrina. O Espírito Santo é muito mais do que o homem pode descrever. Então, irmãos, nós estamos vivendo os dias em que conhecer o Espírito Santo vai muito mais além do que uma pneumatologia, vai muito mais além do que um conhecimento, mas sim, irmãos, um experimentar dele, um ter a ele, um amar a ele, conhecer de verdade o Senhor. Não que nós não precisamos do estudo, mas precisamos também da manifestação. Porque é a manifestação, irmãos, que pode transformar a nossa vida. E aí eu lembro, em 2019, eu participei de uma conferência que, a partir daquele dia, foi um start na minha vida. Sabe, eu vinha já desde de alguns anos, que eu, né, irmãos, todo mundo sabe que eu nasci na igreja, mas o pessoal acha que filho de pastor é, né? Mas, na verdade, não é isso. Acha que o filho de pastor é crente. Mas, irmãos, a gente precisa conhecer Jesus. E aí eu demorei a conhecer de verdade. Não digo que demorei muito, mas eu passei por um processo até realmente conhecer verdadeiramente Jesus. E desde o dia em que eu realmente entendi, conheci Jesus, e que realmente
comecei a me envolver nas coisas espirituais, eu comecei a mudar a vida. Só que a luta e o processo, eles fazem parte da nossa vida até que cheguemos à plena estatura ou à maturidade da fé cristã. Sabe, irmãos, eu não sou maduro ainda, muito pelo contrário. Eu ainda sou muito menino em muitas coisas. O apóstolo Paulo chegou aos seus últimos anos de vida e lá em Filipenses disse que não que eu ainda tenha o alcançado, mas prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo para conquistar o prêmio da minha vocação. O apóstolo Paulo, com seus, sei lá, irmãos, coloca aí uns 70 anos de idade, 75, 80 anos de idade, não ainda se considerava maduro. Imagina nós. E aí, irmãos, eu lembro que nesse dia, 2019, foi em junho, uma conferência que eu participei, o pastor também, alguns irmãos aqui estiveram lá com a gente. E, irmãos, eu fui lá na frente do altar e aí tinha algumas pessoas que saíram para ministrar em alguns irmãos, saíram para fazer uma oração específica. E aí eu estava lá no meio, na frente, e aí eu ouvi apenas uma frase que o rapaz disse antes de colocar as mãos em mim. Ele disse assim: é necessário apenas um toque do Espírito. Irmão, isso mudou totalmente. Eu caí para trás, não suportei a glória, porque quando a glória vem, irmãos, nós caímos diante dele. E aí eu só escutei isso: basta apenas um toque do Espírito. E aí, irmãos, a partir daquele dia, sabe, virou uma chave dentro do meu ser. Virou uma chave dentro de mim e eu entendi que eu preciso buscar a presença de Deus. Que a presença de Deus é o anseio, é o maior anseio do coração humano. Diga assim comigo: a presença de Deus é o maior anseio do coração humano. Então, irmãos, sabe, lembro como se fosse ontem, o Espírito Santo me tocando profundamente e mudando as estruturas do meu ser e me levando a viver não só por uma conferência, um momento, mas sim uma vida. Porque, irmãos, quando nós somos tocados de verdade pelo Espírito Santo, a nossa vida, ela é totalmente outra. Nós damos verdadeiro testemunho. Quer saber se você é batizado com o Espírito Santo? Olhe para a sua vida com Deus. Você ora constante? Você lê a palavra constante? Você tem fome por Deus? Você anseia por Deus? Você sabe aonde tem culto, reunião de oração, você quer estar lá, mesmo que você não pode ir, mas o seu coração, sua mente está lá. Então, irmão, isso significa que você verdadeiramente tem o Espírito Santo. Amém. Porque ele muda a nossa vida. Mas eu digo a você, irmãos, hoje, ou melhor, nunca é tarde para receber o Espírito Santo. O Espírito Santo não cessou. Como dizem alguns por aí, o Espírito Santo não cessou. Porque a palavra de Deus diz assim, que não apagueis o Espírito. O Espírito não pode ser o que, irmãos? Apagado. Vamos ler Atos capítulo 2, senão eu vou ficar aqui e a gente vai seguindo. A vinda do Espírito Santo. Salmo capítulo 2, diz assim, a palavra do Senhor. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento. Não é um vento, irmãos, foi um som. Isso é que é o mais sobrenatural, porque não foi um vento que entrou, foi um som de um vento. Não balançou nada. Sabe, irmãos, não sentiram vento? Não foi um vento, foi um som de um vento, que é uma coisa mais sobrenatural ainda. Como é que você escuta um som de um vento e não sente o vento? Foi um som como de um poderoso vendaval, um som de um vento, e encheu a casa onde estavam sentados.
Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Olha o som aí. Meu irmão. Meu irmão. É o som, tá vendo, irmãos? De repente. É um som, irmãos. É um som assim, como de um vento. De repente. Ninguém sabia que ia chover agora, sabia? Não, de repente. E ele diz assim, ó. E todos, línguas de fogo, né? Verso 3. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava, os concedia. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muito admirados, exclamavam: como isto é possível? Estes homens são todos galileus, e no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e de regiões da Líbia, próximas a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Árabes, irmãos, todos nós ouvimos estas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que isso significa? O que significa isto? Outros, porém, zombavam e diziam: eles estão bêbados. Então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão, dizendo: ouçam com atenção, todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém. Escutem o que lhes digo. Estas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, disse Deus: derramarei meu espírito sobre toda a carne. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol se escurecerá e a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Povo de Israel, escute: Deus aprovou publicamente Jesus, o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele. Como vocês bem sabem, ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Mas Deus o ressuscitou, liberando-o dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sob seu domínio. A respeito dele, disse o rei Davi: vejo que o Senhor está sempre comigo, não serei abalado, pois ele está à minha direita. Não é de admirar que meu coração esteja alegre e que minha língua o louve. Meu corpo repousa em esperança, pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostraste o caminho da vida e me encherás com alegria de tua presença. Amém, irmãos? Só até aqui. Mais para frente Pedro vai comentar isso aqui, vai falar, ele vai explicar
sobre esse texto de Davi, dizendo que Davi não fala a respeito de si mesmo, mas Davi está falando a respeito de Cristo, do Messias. E você sabe que quando encerra isso aqui, tem a maior colheita de almas que aconteceu nesse período, em que de uma vez só, 3.000 homens, fora mulheres e crianças, o que se estimula aí um total de talvez 8 a 10 mil pessoas que foram batizadas no nome do Senhor Jesus Cristo. Houve uma colheita. Então, irmãos, Pentecostes, a palavra no grego é 50 ou 50 dias após, e a palavra no hebraico é semanas ou festa da colheita. Eu acho que você já deve ter ouvido falar sobre esse termo. Pentecostes, festa da colheita, é uma festa tradicionalmente judaica e que simbolizava o início da colheita frutífera. E nada mais do que se esperar isso. A maior colheita de almas já vista naquele tempo, onde mais de 3.000 homens foram salvos de uma só vez. A colheita de almas. E aí, irmãos, nós precisamos compreender nesse texto a importância de estarmos em constante oração. O texto vai falar que eles estavam em oração. Eles estavam orando. Se você for ler Atos, a partir do capítulo 1, você vai ver. Os irmãos estavam reunidos em oração constante. Os irmãos estavam em oração constante. Até que de repente, irmãos, veio um som como de um vento. De repente, o Espírito Santo veio. De repente, sabe, irmãos, sem precisar fazer muita propaganda, sem precisar fazer muito marketing, sem precisar fazer nenhuma conferência dizendo avivamento aqui, avivamento já. Não, irmãos, simplesmente eles estavam orando. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes nós dizemos assim, poxa, e aqui vale para talvez 2 tipos de pessoas. A primeira é aquela que ainda não recebeu o Espírito Santo. E a segunda é para aquela que já recebeu o Espírito Santo, mas que nunca mais foi renovado no Espírito. Ou esteve recebendo experiências, ou esteve constantemente no Senhor. Nós não perseveramos em oração. Muitos de nós queremos o Espírito Santo, mas pouco de nós queremos perseverar em oração. Irmãos, o segredo é oração, irmão. O segredo é oração. Sabe, quando você pode receber uma oração, você pode receber uma imposição de mãos, você pode receber uma palavra, mas se você não pegar aquilo que você recebeu e semear e todos os dias regar, irmãos, nós nunca viveremos plenamente o que o Senhor deseja. Sabe, irmãos, eu creio que virá um avivamento ainda sobre toda a terra. O último e grande avivamento ainda virá para nós. Talvez seja ainda nessa geração, talvez na próxima, mas virá, irmãos. E eu creio muito que nós já estamos vivendo esses últimos dias. E, irmãos, não foi por acaso que o apóstolo Pedro citou Joel no momento em que ele estava falando a respeito daquilo que estava acontecendo ali. E quando Pedro fala sobre a profecia de Joel, Pedro não está dizendo, olha, essa profecia se cumpre aqui agora e acabou. Não, irmãos. Joel capítulo 2 foi o início, o start do cumprimento profético de Joel capítulo 2. Irmãos, Joel capítulo 2 é considerado o cumprimento parcial da promessa do Espírito Santo, da promessa divina de toda a carne, irmãos. Porque Joel vai dizer assim, que nos últimos dias, disse o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Amém, irmãos? Eu posso ouvir um amém? Amém. Será que você está empolgado sobre isso, irmãos? Sabe, irmãos, eu não sei se você anda empolgado a respeito disso, mas, sabe, irmãos, meu coração anda empolgado sempre que escuto falar sobre a promessa do Senhor do avivamento. Amém. Sabe, irmãos,
quantas histórias de avivamento nós não conhecemos? Quantas histórias de avivamentos nós lemos, conhecemos? Avivamento do País de Gales, avivamento da Rua Azusa, avivamento nas Ilhas Hébridas, avivamento, sabe, irmãos, na Coreia, na China. Existem muitas histórias de avivamentos. Mas, irmãos, eu não sei vocês, mas eu não quero ficar só nas histórias. Eu quero participar disso, irmão. O meu maior anseio é participar disso. Mas sabe, irmãos, nós talvez não vamos viver isso se nós ficarmos apenas tentando gerar um avivamento. Irmãos, preste atenção. Avivamento não pode ser gerado. Avivamento, ele flui. Avivamento não pode ser criado, melhor dizendo. Não é, irmãos, avivamento não diz respeito a uma conferência. Como eu falei aqui, avivamento não diz respeito a um congresso. Não é um culto do avivamento, reunião do avivamento. Irmãos, não. Sabe, muitos reduziram demais o avivamento. Muitos reduziram demais a manifestação gloriosa do Senhor. Irmãos, o avivamento virá de repente. Mas sabe qual é o segredo? É permanecer em oração. Porque os discípulos permaneceram em oração. Quem aqui quer ser batizado com o Espírito Santo? Ou quem quer ser renovado? Ou quem quer viver constantemente essa experiência com o Senhor? Eu acredito que todos nós queremos. Mas a pergunta é, você está disposto a perseverar em oração? Nós estamos dispostos a nos curvarmos ao Senhor e dizer assim: Senhor, seja feita a tua vontade quando o Senhor quiser. Não é eu gerar por mim mesmo, mas é eu me submeter ao processo que o Senhor está fazendo. Porque, irmãos, no texto que nós lemos aqui de Joel capítulo 2, veja que interessante, né? Atos 2, Joel 2. Veio agora aqui, bem interessante isso. Sabe, irmãos, nesse momento que Pedro está citando Joel capítulo 2, ele está dizendo que tudo isso vai acontecer antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Ou seja, antes do retorno do Senhor, virá um grande avivamento sobre toda a terra. Virá o grande avivamento. E isso também podemos enxergar lá em Mateus, no capítulo 24, onde Jesus diz que um dos sinais do fim dos tempos é a pregação, a pregação em massa do Evangelho. Por quê? Porque se o Evangelho está sendo pregado em todo mundo, o que isso significa? Que todos estão sendo avivados ao ponto de pregarem o Evangelho no mundo todo. Irmãos, só há pregação do Evangelho eficaz com o recebimento do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo torna você irmãos. O Espírito Santo, ele nos tira de meros mensageiros e nos torna testemunhas. Nós nos tornamos mártires do Senhor, prontos para morrer pelo Senhor e pela sua palavra. Então, irmãos, quando o avivamento vier, a pregação do Evangelho vai correr no mundo como as águas cobrem o mar. Irmãos, na palavra de Deus diz que a glória do Senhor descerá sobre a terra como as águas cobrem o mar. Toda a terra se encherá da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E quando é que isso vai acontecer, irmãos? Eu não sei, mas eu creio que virá o avivamento. Eu continuo crendo que virá o avivamento. Irmãos, eu ouvi uma história uma vez de um pastor. Ele foi visitar, ele fez uma visita lá no País de Gales. Veja isso, preste muita atenção. Ele foi fazer uma visita lá. E aí ele foi na catedral, lá onde basicamente se iniciou todo esse avivamento. E aí, quando ele chegou lá, tinha um irmãozinho lá, simples, varrendo a igreja, limpando a igreja. E aí ele falou com o irmão, e ele disse assim: e aí, você ainda aguarda um avivamento? Aí ele disse assim: irmãos, veja o que um senhor velho já, de acho que talvez ele tinha 70, 80 anos de idade, disse para esse pastor: eu anseio todos os dias por um avivamento. Eu anseio ainda
irmãos, um senhorzinho talvez de 80, 70, 80 anos, sabe, dizendo assim: eu ainda espero o avivamento voltar. Eu ainda espero por um avivamento mais grandioso. Irmãos, William Seymour, na Rua Azusa, antes de morrer, disse que daqui a 100 anos viria um grande avivamento, onde toda a terra seria impactada com a glória de Deus. Seria maior do que aconteceu na Rua Azusa. Nós já passamos 100 anos da Rua Azusa. Mês passado fez 115 anos da Rua Azusa, de onde tudo começou. Sabe, irmãos, e se nós formos ler sobre a Rua Azusa, estudar sobre as coisas maravilhosas que Deus fez naquele lugar, e quando nós pensamos assim: meu Deus, se o Senhor vai fazer ainda maior do que isso, meu Deus, meu coração enche de alegria. Não sei se o seu coração anseia ou pula de alegria, irmãos. Irmãos, você precisa ler sobre os avivamentos. Irmãos, você precisa conhecer os avivamentos. Se você não conhece nenhuma história de avivamento, irmãos, eu clamo aqui nessa noite, nessa tarde, começo de noite, leia sobre histórias de avivamento. Porque, irmãos, vai muito mais além do que sentir uma experiência. É esperar por um grande batismo do Espírito Santo que virá sobre a terra. Mas daqui para aquele dia, nós precisamos nos preparar. E como é que nós vamos nos preparar, irmãos? Orando. Amém. E é isso que nós vamos fazer nessa noite, nessa tarde e noite. Vamos orar para que o Espírito Santo venha sobre nós. Irmãos, esses dias em oração de madrugada, eu tenho sentido do Senhor, preste muita atenção aqui. De madrugada, esses dias, eu tenho sido muito incomodado pelo Senhor, para que nossa congregação, nossa comunidade, aqui, essa igreja local, seja avivada. Para que nós recebemos verdadeiramente o Espírito Santo. Eu tenho recebido muito forte isso do Senhor no meu coração. Nós precisamos de uma comunidade avivada. Nós precisamos viver num local onde nós temos alegria em compartilhar da palavra do Senhor. Sabe, irmãos, nós precisamos parar de nos cansar com picuinhas, com coisinhas, porque um irmão fez isso, ou porque um irmão deixou de fazer aquilo. Sabe, irmãos, preste atenção aqui, preste atenção aqui para você não se perder, que eu já quero terminar. Preste muita atenção. A gente precisa sair desse lugar, irmão, do lugar da ofensa, que tudo que fala se ofende, que tudo que fala acha ruim, fica de cara feia, não vem na igreja porque se magoou com uma palavra, porque ficou chateado com uma palavra. Irmãos, os discípulos, os apóstolos, deram a vida por esse evangelho. Deram a vida, irmão. Deram a vida. Eles morreram. Eles morreram, irmãos. Morreram pela palavra. Eles foram batizados com o Espírito Santo em Atos capítulo 2. E a vida deles mudaram para sempre. Mudaram para sempre, irmãos. Eles não ficaram ofendidos, não. Poxa, está demorando muito o Espírito Santo. Jesus disse que viria. Está demorando demais. Será? Será que vai vir? O pessoal fica pensando que Tomé estava lá ainda duvidando, né? Será que vai vir? Será? Um falando para o outro. Foi isso que eles fizeram, irmãos? Eles oravam, insistiam em oração, persistiam em oração. Irmão, a gente precisa sair desse lugar. Que lugar? Do lugar da estagnação, do lugar em que a gente fica parado. Porque, irmão, não sei você, mas eu fico constrangido se receber uma repreensão. Imagina, irmão, você recebe uma repreensão toda vez no mesmo lugar e nunca muda. Agora imagina, será que a gente vai subir? Ou melhor, será que a gente vai crescer? Porque, irmão, a gente enfrenta os mesmos problemas. A gente enfrenta as mesmas dificuldades. A gente se chateia com um, com o outro. A gente fica chateado com o pastor, porque o pastor disse uma coisa que a gente não gostou. Mas e os apóstolos, irmãos? Morreram pelo evangelho. Os irmãos da igreja primitiva deram a sua vida por amor a essa palavra. Homens ainda hoje, no Oriente Médio e em países perseguidos, dão a sua vida pelo amor do evangelho. Agora nós vivemos em uma igreja
ou melhor, não na igreja, vivemos em um local onde nós não conseguimos ganhar nenhuma alma para o Senhor em um ano. Veja que vergonha, irmãos. Veja que estado, irmãos, nós vivemos. Será que nós estamos presos? Será que nós estamos gelados? Será que nós estamos, irmãos, numa câmara fria? Irmãos, eu não sei você, mas a gente tem que sair desse lugar hoje. A gente tem que sair desse lugar hoje. Você precisa sair desse lugar hoje. Irmãos, nosso clamor tem que ser assim todo dia. Senhor, faz como nos dias de Evan Roberts. Senhor, libera a tua presença manifesta como o Senhor fez no avivamento de Gales. Senhor, libera um espírito de oração para orar como nos dias de Daniel Nash e Charles Finney. Faz o que a história jamais viu, Senhor. Faz o que o mundo jamais viu. Porque, irmãos, quando a gente for batizado verdadeiramente com o Espírito Santo, quando a gente for transformado, tocado por Ele, irmãos, o mundo não será o mesmo. O mundo não será mais o mesmo. Sabe por que nós temos vergonha de pregar o Evangelho? Porque nós ainda não temos o Espírito Santo. Melhor, a convicção do Espírito Santo. Ele está aí, mas ele precisa se manifestar em você hoje. Ele precisa se manifestar dentro do seu coração hoje. Porque, irmãos, se você tem vergonha de pregar o Evangelho com palavras, o Espírito, na palavra diz que não precisa de palavra não, irmão. Porque nós devemos pregar o Evangelho com manifestação do Espírito de poder. Sabe como é que eu prego o Evangelho, irmão? Sabe como é que a gente tem que pregar o Evangelho? Curando enfermo, libertando os cativos. É assim que eu prego o Evangelho. Pregar o Evangelho, irmão, vai muito mais além do que a gente ficar, Jesus te ama, dando um folheto. Não que isso seja errado, não que isso seja errado. Tem que fazer, precisamos fazer, mas temos que ir num nível muito mais além, irmão. Irmão, eu estou cansado. Irmão, de viver um cristianismo raso, de ter que, sabe, irmãos, quebrar a cabeça com 3 pessoas, com 4 pessoas, com certas coisas que tiram o meu foco e que eu preciso pregar o Evangelho. Irmão, Ele chamou você para pregar o Evangelho lá fora. Sabe, irmãos, irmãos, isso é muito forte, irmãos, isso é muito forte. Tem dias que eu saio na rua e eu vejo uma pessoa enferma e eu fico assim, meu Deus, me dá ousadia para pregar o Evangelho para essa pessoa, para ir lá e curar o enfermo, para ir lá e botar a mão naquele enfermo e curar, para transformar a vida daquela pessoa. Sabe, irmãos, eu vejo gente com a perna menor que a outra, precisando de só uma oração, irmãos, só uma oração. E às vezes eu fico assim, Senhor, por que eu não consigo fazer isso? Por que, Senhor, eu não consigo fazer isso? Porque eu não consigo, Pai, orar pelos enfermos. Porque eu não consigo parar. Eu vejo uma criança de cadeira de roda e não paro para fazer uma oração por ela. Porque eu não consigo parar. Ver um mendigo na rua pedindo necessidade, fome. Em vez de eu dizer assim, eu não tenho dinheiro, ora por ele. Mas por que a gente não faz isso, irmão? Isso começa de mim, irmão. Eu não faço. Eu devia fazer. Porque vai muito mais além, irmãos. A gente se prende a coisinhas, a vida da gente, aos problemas que as pessoas arrumam. Como diz o pastor, ajudar a gente complicada é uma complicação, irmão. Mas, irmão, a gente tem que parar disso. A gente precisa sair daqui hoje e receber o Espírito Santo. Clamar ao Senhor por uma manifestação. Só um toque do Espírito Santo. Como eu disse aqui no começo, apenas um toque basta, irmão. Se você receber um toque, sua vida muda. Se você abrir o seu coração, sua vida muda. Não precisa que o pastor fazer uma oração em você, não. Não precisa alguém fazer uma oração. Irmão, vá orar, irmão. Vá orar, vamos orar. Vamos orar, irmão. Meu Deus. Senhor. Irmãos, praticamente nas madrugadas, sabe, foi a melhor coisa a gente começar a orar de madrugada, realmente. Eu, no começo, resisti, porque tudo que é novo a gente resiste, né, irmão? Ainda mais no horário de madrugada, que não é um horário tão fácil. Mas, irmãos, eu tenho tido experiências com o Senhor de madrugada que tem acendido meu coração.
Sabe, irmãos, esses dias eu estava dormindo, sonhando, e eu sonhei, irmãos, que eu estava num lugar reunido com algumas pessoas, como se fosse uma reunião de oração. A gente estava reunido no lugar, e aí uma criança saía do meio da gente, pegava o microfone e começava a pregar, a profetizar, e eu senti no meu espírito, o Espírito Santo dizendo assim: eu vou levantar uma geração de pequenos. Eu estou levantando uma geração de pequenos. Sabe por quê, irmão? O Espírito Santo falou assim: vocês são covardes. Vocês são covardes. Vocês não querem pregar o evangelho. Vocês são covardes. Vocês estão sendo covardes. O que é que eu vou fazer? Eu vou levantar a criança. Eu vou levantar aquele irmãozinho que é analfabeto, aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que está ali sentado, que você não dá nada. Eu vou levantar ele para curar os enfermos. Deus está levantando uma geração de pequenos, irmãos. E eu não sei você, mas eu quero fazer parte disso. Eu não quero ficar só olhando Deus fazer, eu quero fazer parte dessa geração. Se você quer fazer parte dessa geração, fique em pé, irmão. Eu não consigo mais falar. Não consigo mais falar, eu tenho que orar. Eu preciso orar nessa noite. Essa tarde, começo de noite. Meu Deus. É a geração de pequenos, irmãos. É a geração de pequenos. É a geração de pequenos, irmãos. Deus está levantando uma geração de pequenos. Mas a gente precisa sair do lugar de letargia. Precisamos sair do lugar de incômodo, de frieza espiritual. Precisamos sair do lugar de repreensão. Eita glória. Precisamos sair do lugar de repreensão hoje. Amém. Agora, urgente. Deus. Feche seus Glória. olhos. Levante suas mãos. Glória a E Deus. vamos orar pela presença do Espírito Santo. Glória ao teu nome, Jesus. Espírito Santo, comece a glorificar o nome do Espírito Santo. 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 Ele está aqui nesse lugar, Ele está aqui nessa noite. Glória Vamos a Deus. lá. Vamos lá. Vem, Santo Espírito. Vem, Santo Glória a Espírito, Deus. sobre nós essa noite. Nessa tarde, nesse final de tarde para começo de noite. Espírito Santo, meu amigo, venha sobre nós. Encontre em nós um coração puro. Renove em nós um espírito reto. Encontre em nós, Espírito Santo. Encontre os corações dessa noite, Senhor. Meu Deus, chega de ficar parado. Chega de ficar parado. Nós precisamos pregar o evangelho com poder, com ousadia, mas só podemos fazer isso com a tua presença. Só com a tua presença. Só com a tua presença. Chega narabababachari analarabababachei. Chega narabababachari analarabababachai. Recamamamamacheri analarabababachai anarabababash. Recamamamamacheri analarabababachai. Rocochori analarabababachai anarabababachai. No oceano do Espírito, você só precisa de um toque do Espírito. adorarei Você só precisa de um toque do Espírito. ao Deus da Só um toque minha basta. salvação. Só um toque basta. Só um toque basta. Navegarei Vamos sair. Vamos marchar, igreja. no Vamos marchar. oceano do Espírito. Os enfermos nessa noite são curados. Os enfermos nessa noite são curados. Ao Deus da minha salvação. Oh, Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Oh, Espírito,
que me Você já foi escolhido no ventre da mãe. Você já foi escolhido sem para ser nenhuma explicação. Clame a Ele, diga: Espírito, Espírito, oh, Que desce como fogo, checa na rababababachari, na rababababachei. vem como em Pentecoste Oh, e enche-me de oh, novo. levante suas mãos, comece a falar em outras línguas. Espírito, Espírito, Checa na que rababababachei. desce como Rocochoria na fogo, rababababachari, na rababababachai. Rocochoria na vem como rababababachai. em Pentecoste Só um toque, só um toque, só um toque, só um toque, só um toque. e Checa na enche-me rababababachei. de novo. Checa na rababababachei. Checa na Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Levante suas mãos, diga a Ele: Espírito, 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 vem, Santo Espírito, vem. que desce como fogo, Oh, Espírito Santo, vem como em Pentecoste levanta uma geração pra você. e Levanta uma geração pra enche-me você. de novo. Levanta uma geração pra você, Espírito Santo. Espírito, Espírito, Levanta uma geração pra você. Levanta uma geração pra que você. desce como fogo, Receba agora do Senhor aí onde você está a renovação do vem Espírito. como em Tire a Pentecoste chave. Checa da rababababachari, na rabababachai. e enche-me de Rocochona na novo. rababababachai. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo.
e enche-me de novo. Espírito, Espírito, Essa casa é tua, papai. que Esse lugar é desce teu. como fogo. Esse lugar é teu. Esse lugar é teu. Vem como em Pentecoste Ei, seja cheio do Espírito Santo. e enche-me Seja de novo. cheio, 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 cheio. Cheio, cheio, cheio. Espírito, Espírito, Cheio, cheio. Cheio, cheio, que papai. desce como Cheio, cheio, cheio. fogo. Cheio, cheio. Deixa ele cheio. Cheio, canarana. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, Vamos, vamos, vamos. Vamos encher esse lugar que agora. desce como fogo. Vamos, vamos, vamos. Vem Socorro, como, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Aleluia! Oh! Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Vamos lá, igreja, levante suas mãos para encerrar. Diga: Espírito, Espírito. Só a igreja, só a igreja, só a igreja. Oh! Oh, meu Aleluia! Deus. Vamos lá, vamos lá. Vem como Deixa o rio fluir. Show! Deixa o rio fluir. Vamos lá, igreja, vamos lá, igreja. Vamos lá, vamos lá. Deixa fluir, Espírito. o Espírito. Deixa o rio fluir, deixa o rio fluir nessa noite. Como fogo. Ah, Espírito Santo. Nós só queremos você, Espírito Santo. E enche-me Ei, como em Atos 2, vem fazer de novo. Espírito, Espírito. Vem fazer de novo em meio ao teu povo. Vem fazer de novo em meio ao teu povo. Desce como fogo. Vem fazer de novo em meio ao teu povo. Vem, vem. Vem como em Pentecoste. Vem como em Pentecoste. Vem como em Pentecoste. Irmãos, E enche-me. irmãos, presta atenção. novo. Antes de eu encerrar aqui, passar a palavra para o pastor. Aleluia. Quem ainda não foi batizado com o Espírito Santo, põe a mão no seu coração. Glória a Deus. Se você ainda não foi aleluia. batizado com o Espírito Santo. Eu não fui batizado com o Espírito Santo ainda. Feche seus olhos agora. Glória a Deus. Feche seus olhos agora. E fale assim comigo. Vem, Santo Espírito. Vem, Santo Espírito. Diga, todos podem dizer. Vem, Santo Espírito. 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 Venha, Santo. Diga, vem, Santo Espírito. Vem, Santo Espírito. Glória a Deus. Vem, Santo Espírito. Glória, glória. Vem, Santo Espírito. Glória ao teu nome, Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, Pai. Nós somos gratos a Ti, Senhor, porque o Teu Espírito é tudo que nós temos, Senhor. Glória a Deus. Pai, nos ajude a, quando sairmos daqui, não ignorar o morador de rua. Ajude-nos quando sair daqui a não ignorar aquele que está enfermo, aquele que precisa de uma libertação, aquele que precisa de um milagre.
não deixe a gente passar despercebido. Não deixe a gente dar desculpa para a pandemia. É Deus. Não deixe a gente dizer que não pode, não. Eu posso, eu preciso, porque o Espírito Santo me capacitou hoje para isso. Então, Espírito Santo, quando nós saímos daqui hoje, que as pessoas, quando olharem para nós, sejam tocadas pelo Teu Espírito. Senhor, Pai, eu oro por uma geração, assim como John Wesley, que passava nas ruas e os bares fechavam. Essa igreja vai dar testemunho de santidade. Essa igreja vai dar testemunho da presença de Deus. Amém. Os bares serão fechados. Glória. As boates serão fechadas. A boca de Satanás será fechada. Porque só existe um Deus na terra, nos céus e debaixo da terra. Só há um Deus. Só há um Deus. Espírito Santo, nos ajude a continuar a obra que o Senhor começou em Atos capítulo 2. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Feliz, irmão. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Amém, irmãos. Olha, arrume alguém para você tomar conta, para você orar, né? Nós estamos vivendo um tempo com tantas pessoas doentes, não é isso? E às vezes a gente não pode estar na casa da pessoa todos os dias. Mas eu vou dar uma dica para você. Eu fui visitar e estou visitando a Ana. Todo mundo sabe que a Ana está com... Ela entregou a vida para Jesus. A irmã dela morreu de câncer. E depois que a mãe dela morreu, depois que a irmã morreu, ela desenvolveu o mesmo câncer da irmã. O mesmo câncer, o mesmo lugar. Então, assim, tem muitas pessoas doentes. E a gente está muito preocupado com a nossa casa, com a nossa vida, com a nossa família. Então, assim, eu não posso estar todo dia na casa da Ana, mas eu posso ligar para a Ana todo dia e orar por ela. Eu não posso estar todo dia na casa da Ana, eu não posso estar todo dia na casa do Giovanni, na casa do Binho, na casa da Annalise, que também está se recuperando. Eu não posso estar na casa. Mas você, que está vendo algum desses irmãos que está doente, liga para ele, para orar para ele toda noite. Toda noite eu estou ligando para a Ana, estou mandando a Ana pegar um copo d'água lá. Não sou fã disso não, mas eu não faço disso uma campanha, eu faço disso uma exceção. Eu não faço disso uma regra, eu faço disso uma exceção. Ana, vamos orar? Vamos. Tu crê em Deus? Creio. No nome de Jesus tem poder. Pega um copo d'água aí. Eu não faço isso aqui eu não faço não, que a gente não precisa disso. Né, irmãos? São as exceções das exceções. Eu não condeno tudo. O que eu condeno é a regra. Porque quem tem poder é o nome de Jesus. Ana, tu tem o óleo da unção aí? Fulano, tu tá com o óleo aí? Tô. Então, vamos fazer um propósito. Eu vou passar 7 dias ligando toda noite para você, para a gente orar junto. E eu quero que Deus cure você. Isso é ser cheio do Espírito Santo, irmãos. Isso é a gente deixar o Espírito Santo mover na gente. Aí a gente quer ficar rico aqui na terra e aquilo que Deus mais ama a gente quer despreza. O que Deus mais ama aqui são pessoas. Né? Você chega na igreja e encontra uma pessoa deitada na porta da igreja. Né? Encontra uma pessoa deitada na porta da igreja aí, com fome, com sede. E a gente despreza, sem a gente perceber, a gente despreza. Não, porque aqui é a comunidade dos salvos, dos perfeitos. Não, irmão, aqui é a comunidade dos pecadores mesmo. Aqui é a comunidade dos pecadores. Não dá para levar para casa, é verdade. Mas dá para dar um prato de comida. Não é? Não dá para a gente fazer muita coisa, mas a gente não pode ficar sem fazer nada. Sem fazer nada que não pode ficar. Né? Então liga para um, liga para o outro. Irmão, Giovanni, e aí, meu irmão, como é que você está? Como é que você está? Como é que está? Irmãos, eu passei 7 dias. Eu estava orando 15 dias de madrugada, 4 da manhã às 6. 15 dias orando. Eu fiz um propósito com Deus para orar 7 dias.
Aí, nos 7 dias que eu comecei a orar, uns pastores amigos meus ficaram doentes. A família toda ficou doente. Aí, quando eu já estava terminando o propósito, na última madrugada que eu estava terminando o meu propósito de oração, aí Deus falou assim para mim: você não vai parar até eles ficarem bons. Você não vai parar essa oração de madrugada por eles, até eles ficarem bons. Então, quando eles ficarem bons, você para de orar. Ou você dá uma descansada de madrugada. Eu disse, poxa, era 7 dias. Sabe quantos dias nós passamos? 26 dias orando de madrugada. Aí eu disse aos meus amigos, eu disse, eu só vou parar de orar de madrugada por vocês quando vocês ficarem bons. E quando vocês ficarem bons, por favor, façam a gentileza de me avisar, que eu estou cansado também já. Então, quando vocês ficarem bons, façam a gentileza de me avisar, porque assim, a gente dá uma pausa e depois começa de novo. Né, irmãos? Dá uma pausa para descansar, porque a gente fica com o dia corrido, não dorme direito, não descansa, aquela correria, mas a gente quer continuar orando. Pronto, hoje eu vou começar de novo, de 4 horas da manhã. Hoje eu começo de novo, mais uma semana, de 4 da manhã, 4 às 6. Aí quando foi a semana passada, a pastora ligou para mim, pastor, voltamos hoje para a igreja. Estamos voltando hoje para a igreja, glória a Deus. E eu tinha dito, eu ia parar, mas Deus mandou eu continuar orando por vocês. Então a Bíblia diz assim, orai uns pelos outros, né? Confessar os vossos pecados uns aos outros, orai um pelos outros. Porque aqui ninguém tem interesse de ser melhor que ninguém, irmãos. Nosso interesse aqui é glorificar o nome de Jesus. É fazer com que o Espírito Santo se mova nesse lugar. Porque pecado aqui todo mundo tem. Aqui ninguém é perfeito. Se tivesse alguém perfeito aqui, se tiver alguém perfeito, Deus vai levar. Porque vai que se contamina e vai para o inferno. De tão perfeito que é, né? Então aqui não é a comunidade dos perfeitos, aqui é a comunidade dos pecadores que estão lutando contra o pecado. Amém, irmãos? Então, orando, pastor, eu estou voltando hoje para a igreja, glória a Deus, aleluia. Até a pastora assim, agora você já pode dar uma descansada. Pastor, amém, aleluia, glória a Deus. Mas é assim, quando a gente para de orar, começa a vir problema. Aí passei 2 noites, eu disse, Jesus, essa noite vai me perdoar, assim eu vou dar uma esticada. Estou muito cansado. No outro dia já tinha problema. Voltei a orar de novo. Não dá para descansar não. Descansa só na glória mesmo. Amém, irmãos? Amém? Faça as coisas de Deus com amor e com zelo, porque você está servindo o Espírito Santo. O Espírito Santo foi enviado e ele já está aqui conosco. Amém? Vamos pegar a oferta, vamos contribuir. Pegue seu dízimo, sua oferta. Até Estevão ali recebeu, viu, irmãos? Até Estevão ali recebeu. Eu vi a hora quase ele chorar ali, se derreter. Botou cada olho para Tiago, esse menino é hoje. Né, Estevão? Né? Tudo certinho? Essa geração aí, para a gente deixar de ser covarde. Né, irmãos? Avivamento não é hobby para quem está com vida frustrada. Avivamento é um movimento do céu que começa num lugar secreto dentro da nossa casa. Para ser cheio do Espírito Santo é só dobrar os joelhos na madrugada, no quarto. É só preparar o ambiente. Vai preparando o ambiente. Deixa de mentir, deixa de falar mal, né? Deixa de roubar a Deus, né? Deixa de fazer as coisas relaxadamente. Vai preparando o ambiente, deixando de fazer tudo que é errado, ou tudo aquilo que você sabe que atrapalha. Vai preparando o ambiente, preparando a terra. Sabe, preparando a terra. Não vou mentir, não vou falar mal, não vou faltar culto, não vou criticar, não vou ofender, não vou roubar, não vou sair da pornografia. Tanta coisa, tanto pecado escondido. E aí, por que eu não sou cheio do Espírito Santo? Porque tem alguma coisa errada. Né? Quando você começar a deixar, abandonar e se posicionar firme e forte, aí pode esperar, ele vem. Ele vem para purificar em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pai amado e bendito Deus, os irmãos estão contribuindo, trazendo dízimo e oferta, Senhor. E aqueles que têm contribuído a semana toda, aqueles que têm contribuído eletronicamente também, Senhor. Meu Deus, nós cremos na Tua provisão. Nós
queremos ser, Senhor, mais e mais contribuintes fiéis a Ti, Senhor. Nós cremos num Deus que é dono de todas as coisas e que tem todo o poder e autoridade sobre as nossas vidas. Repreende todo o mal, Senhor. Encha-nos do Teu Espírito Santo, hoje e para todo sempre, Senhor. Que nós venhamos colocar em primeiro lugar o Teu reino. O Teu reino em primeiro lugar. E a Sua justiça. E as demais coisas vos será acrescentada. É assim que o Senhor nos ensina. Meu Deus, não nos deixe ser levados por vento de doutrina, Senhor. E nem por movimento falso, Senhor. Mas que nós sejamos conduzidos pelo movimento do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Pode contribuir, irmãos. Glória a Deus. Pode sentar aí, nós já estamos terminando também. Nós já estamos terminando. Nós começamos, irmãos, todo sábado. Glória a Deus. Nós começamos todo sábado. Nós temos todo sábado pela manhã aqui um turno de oração e adoração. Talvez você já tenha assistido nós estamos transmitindo pelo Facebook. Então nós todo sábado das 9 da manhã, de 9 às 10 horas, 10 e meia, 11 horas, são 2 horas só de louvor, oração e adoração. 2 horas. Quem está me ouvindo? Então, a gente começou esse propósito de oração para o pessoal da igreja, os diáconos, diaconisa, o pessoal do louvor, os obreiros, para que nós pudéssemos ter um tempo só de adoração juntos. Mas nós estamos abrindo para a igreja, para todo mundo, para todos, né? Ontem estiveram aqui pela manhã, ontem, Zuleide, Janete, o irmão Carlos, Edileuza, todo mundo orou ontem, né? Todo mundo fez uma oração, todo mundo orou, todo mundo falou com Deus, derramou sua alma aqui. Nós estamos todo dia orando, mas no sábado é especial. Esse sábado agora não vai ter, porque nós temos compromisso com... Na sexta-feira, então. Pronto, a gente faz na sexta. Então, a semana toda, nós estamos aqui orando a semana toda. E sábado, somente esse sábado, porque a gente tem um compromisso, não vai ter. Mas nós vamos fazer na sexta-feira. Na sexta-feira a gente faz, a gente se envolve. Porque, irmãos, o rei está voltando. E sem a liderança do Espírito Santo, fica difícil, muito difícil, chegar em Canaã. Diga assim: eu preciso da liderança do Espírito Santo na minha vida. Eu preciso da liderança do Espírito Santo na minha vida. Você não está aqui na igreja só para ir para o céu, não, irmãos. Se estiver aqui pensando, eu estou aqui para não ir para o inferno e para ir para o céu, vai acabar indo para o inferno. Porque você está aqui para dar fruto. Você foi chamado, escolhido por Deus para produzir fruto. Porque Ele disse que a árvore que não dá fruto, Ele faz o quê? Corta. E acontece o que com essa árvore que Ele corta? É lançada no fogo. Não é? E esse fogo aí não é o do Espírito não, viu? Tá? Então, você não está aqui, foi chamado. Eu vou na igreja hoje para cultuar, eu vou na igreja para encher a cadeira. Não, você está aqui para servir a Deus. Para se comprometer com o reino de Deus. Se você não fala, dê um testemunho que fale. Eu não tenho... Não sabe, pastor, ainda não consigo falar. Mas então dê um testemunho que fale. Desde que a sua vida fale. Desde que o seu caráter fale. Desde que a sua vida reproduza a mensagem. Porque o apóstolo Paulo mesmo dizia: eu sou a carta viva. Não era nem a carta falada. Ele dizia: eu sou a carta viva. Amém? Nós temos culto a semana inteira, viu, irmãos? Até o dia 6 de junho ainda está assim. Do jeito que nós estamos vivendo agora. Até o dia 6 de junho. E a gente continua orando. Amém? Continua orando, a gente continua atento, a gente continua tendo todos os cuidados. Porque a gente vai conviver com isso ainda um bom tempo, viu? Um bom tempo a gente vai conviver com isso. Por quê? Porque Deus está antecipando a vinda do seu Filho. As profecias estão se cumprindo. Amém?
Então, assim, a gente espera, sim, algum tempo de paz. Mas não espere um tempo, sabe? Paz mesmo só na glória. Só com o Rei dos Reis. Entendeu? Porque Apocalipse vai ter que se cumprir. Se não for no nosso tempo, mas no tempo de alguém vai ter que se cumprir. Né? E nós já estamos vivendo até uma fase dessas profecias. Porque o mundo todo, o mundo inteiro foi afetado pela pandemia. Terça-feira tem culto, quinta-feira tem culto, e a semana toda nós estamos aqui orando. Amém, irmãos? Vamos para casa? Glória a Deus. Então, se você sabe de algum irmão, lá no grupo da igreja a gente sempre coloca, né? Lá no grupo da igreja sempre a gente coloca. O irmão está doente. Giovanni mesmo a semana passada colocou que estava, né? O exame deu positivo. Estamos orando por ele. Mas se comprometa, você ligue para ele. Ô meu irmão, quando você está... eu quero fazer um propósito de orar com você 7 dias aí. 8 dias. Até você se apaixonar por ele. Quando você se apaixonar por ele, aí pronto. Um filho de oração, justamente. É ter um filho de oração. Tem uma irmãzinha que está doente. Então, irmãs, por favor, é o povo de Deus. Não é? Esse povo aí é o povo de Deus. Porque ontem a pastora me lembrou, eu liguei para o Binho ontem à noite. Binho, e aí, como é que tu tá? Tá melhor? Eu tenho certeza que quando eu falei com ele, ele já deu uma melhorada. Ele disse, eu estou bem, amanhã eu estou no culto. Mas está se recuperando da chikungunya. A chikungunya pegou ele. Mas não é diferente quando o telefone toca, meu pastor ligou, meu irmão ligou, alguém está preocupado comigo. Gease, né? Os irmãos ligaram, alguém está preocupado comigo. Né? No tempo que a gente estava doente, depois ficou Luciana, depois caiu Lúcia também. E a gente doente ligando para Lúcia. A gente doente ligando, Lúcia, e aí, como é que está? Era os doentes um ligando para o outro para saber como é que estava. Quem vai morrer primeiro? E aí, como é que está? Para saber quem é primeiro, né, irmão? É bronca. Não, mas a gente precisa cuidar um do outro. A gente não pode estar na casa. Está vendo Esmeralda? A gente vai lá toda semana. Terminar aqui agora quando terminar eu vou passar lá. Semana passada a gente foi lá levar a ceia para ela. A irmã está precisando de oração, do milagre. Né? Se for a vontade de Deus. Porque a gente tem orado para que a vontade de Deus seja feita. Né, irmãos? Amém? Pai amado e bendito Deus, te pedimos por Esmeralda nessa noite, que aquele ajuntamento de águas cesse para a glória do teu nome, Senhor. Te pedimos por Ana e já declaramos a cura daquele câncer na vida dela. Te pedimos pela recuperação do Giovanni, pela recuperação de Analice. Te pedimos pelos pastores do Diógenes que estão entubados, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus. Pelo primo da Dayana que está com leptospirose. Pelo tio de Viviane, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Nós apresentamos cada uma dessas vidas em tuas mãos, Senhor. E te pedimos perdão pela nossa negligência, pela nossa omissão. Queremos que o teu Espírito possa conduzir cada uma dessas casas, dessas famílias, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa o teu povo, cura eles, guarda-os, livra, Senhor. No nome de Jesus Cristo, que nessa semana o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal onde nós estivermos. Que tudo que formos fazer seja para a honra e glória do teu nome. Tira de nós toda a malandragem, toda a ganância. Tira de nós, Senhor, toda a vantagem. Tira do nosso coração tudo aquilo, Senhor, que vai nos afastar de ti, Senhor. No nome de Jesus, leva-nos para casa e repreende todo o mal. No nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Vão em paz, Deus abençoe vocês. No nome de Jesus.